Boa tarde a todos. É com muita satisfação que vamos dar início a mais um seminário organizado pela APIMEC Rio. Agradeço aos nossos patrocinadores, Vale, Bradesco e Souza Cruz, como também o apoio do Jornal do Comércio para a divulgação desse evento. Quero dar boas-vindas aos participantes que, com suas presenças, contribuem para enriquecer o evento. O nosso seminário é o 7º seminário, não é isso, Gilberto? 7º. O Gilberto se comprometeu com a APIMEC Rio de fazer um seminário por mês. Estamos no mês de julho, ele está realizando o 7. Então, ele está 7-0. Parabéns, Gilberto. Passo, então, com grande satisfação, a palavra ao Eduardo Assad para iniciar a sua apresentação. Obrigado. Então, é só para a gente poder discutir um pouquinho, só para... Tem alguns alunos aí, seria bom a gente ter algumas definições, né? O que a gente chama de tempo, né? Tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento, em um determinado lugar. O tempo muda todos os dias, né? E é objeto de estudos de meteorologistas. Acabamos de ver aqui no Rio de Janeiro, um fim de semana, nublado, era o final de uma frente fria, essa frente fria acabou, hoje começou a esquentar. Isso é extremamente dinâmico e os modelos tentam acompanhar isso de uma maneira mais precisa. Quando a gente fala de clima, é o estado médio da atmosfera observado durante longo período. Para a gente fazer alguma inferência regional ou local, a gente costuma trabalhar com 30 anos. E quando a gente discute mudança climática, 100 anos é pouco. Em 1990, quando saiu o primeiro planejamento estratégico da Embrapa, uma das coisas que a gente discutiu era o cenário no ano de 2010. O que seria pesquisa agropecuária em 2010, né? E aí aquela coisa toda, a primeira vez, não, bola de cristal, não sei o quê, estou inventando, né? A gente não acreditava em planejamento estratégico naquela época. E aí aparece uma frasezinha lá no documento dizendo que a pressão para a preservação do meio ambiente terá implicações de caráter político e econômico. 1990. O problema do efeito estufa da atmosfera é um exemplo clássico de externalidade da economia. Em decorrência, a variável meio ambiente entrará com mais peso na restrição tecnológica para planejamento de várias atividades econômicas. 25 anos atrás a gente falava isso. Este ano nós estamos começando a botar na mesa uma discussão muito grande chamada economia verde. Preparem-se, porque vem pesado, né? O mundo inteiro está discutindo isso. Boa tarde a todos. O secretário Assad fez a apresentação basicamente olhando a implementação interna no Brasil, né? Eu vou falar um pouco mais sobre como é que estão as negociações internacionais de mudança do clima e as perspectivas para a Conferência de Durban, que será realizada no final do ano, né? Basicamente, o processo de negociação internacional de mudança do clima, ele é feito na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e no Protocolo do Quioto, né? Tem dois grupos negociadores, um para o Protocolo do Quioto, que é a WGKP, e um para a implementação adicional da Convenção. Bom, as negociações no Protocolo de Quioto, os países desenvolvidos, eles estabelecem qual é a redução, olhando a sua política interna, que eles acham que é considerável, que eles podem considerar fazer, e oferecem isso ao sistema internacional. Então, na verdade, é um sistema quase que de leilão. A partir dos planos nacionais dos países desenvolvidos, eles apresentam o que eles acham que seria uma meta factível para eles de reduzir a emissão. Nessa posição de 30 de junho de 2011, bem recente, no mundo tem mais de 7.700 projetos, principalmente em China e Índia. Obviamente, a China e a Índia são os maiores emissores dos países em desenvolvimento, porque a base da energia elétrica é gerada em termoelétricas a carvão, então eles são grandes emissores de CO2, que não é o caso do Brasil, né, porque a nossa base de geração elétrica é hidrelétrica e a gente ainda tem muito uso de renovável no setor transporte. Se olhar, sem pensar em números, se olhar para o balanço de carbono de 2010, e eu posso afirmar para vocês que isso é uma constante, mostra que nossa atividade está bem centrada. Vocês vão ver que de todas as emissões que nós tivemos no ano passado, 85% delas são emissões consideradas neutras na base. Ou seja, neutras na base por quê? Ou foram geradas a partir do uso de lenha, para geração de vapor, ou para cura de fumo, ou através dos combustíveis renováveis que nós utilizamos na nossa frota, ou através da energia elétrica, aqui nossa matriz energética é de hidrelétrica. Tá? Então,
Das emissões totais, os outros 15%, a grande parte desses 15%, está no escopo 3, que são as atividades que não são controladas diretamente por nós, e delas está incluída lá a atividade de produção de fumo, né? A emissão do escopo 2 é muito pequena, né? praticamente nada nesse bolo, é 1%. E o escopo 2 também é 1,2%, e o escopo 2 também é bem pequena, né? Também é muito pouco. Que número é esse que nós estamos falando? Essa é a emissão total, se a gente pegar todo o balanço da nossa atividade em 2010. Perto daqueles números que a gente está falando aí, viu, é pouco. Por isso que eu falei logo no início, vale a pena você fazer alguma coisa? Você é importante, né? É importante, todos nós podemos fazer alguma coisa assim. Então, de um total de emissões da ordem de 1.340.000 toneladas, 85% delas são emissões neutras, quer dizer, foram compensadas antes de serem geradas, né? Na base, né? Outra coisa interessante é que, se você olhar a matriz energética da Souza Cruz, por causa do uso de lenha, uso da energia renovável, a própria hidrelétrica e uso de energia, no caso, etanol, nos carros de venda, o uso total de energia nossa gira em torno de 62% dela, total, como sendo renovável. Mas, de qualquer maneira, pela atividade em si, por nós usarmos lenha para a geração de vapor, nós somos obrigados a manter umas áreas grandes de reflorestamento, né? Nós temos 3 fazendas só para produzir lenha. Então, se a gente for mensurar o estoque de carbono que a gente tem, o estoque fixo e o estoque dinâmico de carbono que a gente tem nessa atividade de produção da nossa própria energia, né? A gente vai ver que 50% de todo o carbono que a gente tem estocado, quer dizer, foi removido da atmosfera, está lá nas nossas fazendas de eucaliptos. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Esse é o trabalho, esse é o balanço que a gente tem feito e esse é o resultado do trabalho que a gente tem tido nos últimos 40, 50 anos. Tá? Obrigado.